Olá, eu me chamo Hugo Baldo. Eu sou músico, produtor e professor. Toco bateria, guitarra, dou aula de bateria, dou aula de percussão popular para crianças também em escolas. E ultimamente iniciei minha carreira como guitarrista e produtor musical também. Adicionei um instrumento a mais. Bem, eu nasci dia 14 de 10 de 1988 em Rolim de Moura, Rondônia. Mas meus pais, eles moraram por muito tempo aqui na região de Paranavaí, em Tamboara, e foram para lá em Rondônia, eu nasci lá. E depois de uns 2 anos, em 1990, por volta dos idos de 90, a gente veio embora para Paranavaí e de forma fixa, morando aqui assim e convivendo, meus pais estão aqui até hoje, eu saí algumas vezes, mas sempre voltei. A minha infância, eu vivi ela boa parte aqui em Paranavaí na Vila City, que é um bairro bem humilde aqui da cidade. Primeiro, quando nós mudamos para cá de Rondônia, a gente morou na Vila Operária, depois a gente morou aqui próximo à Vila City na parte de cima, né, no Jardim Simone 1, e depois a gente mudou para o Jardim Simone 2, que era a parte mais lá embaixo da Vila City. Minha infância foi bem bacana, meu pai e minha mãe sempre foram pais muito presentes, incentivadores. Meu pai sempre foi muito fã de rádio, muito, 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 muito fã de rádio, de música, é, de coisas que envolvessem a arte também. Um batucador de mesa, de panela, essas coisas, sempre vi meu pai fazendo ritmo. E isso influenciou a gente a gostar muito de música em casa, bastante mesmo. Outra grande consumidora de música, eu lembro era minha mãe também, né? Minha mãe gostava muito de Elvis, Roberto Carlos, Jovem Guarda, a gente sempre ouvia isso em casa, Fevers. Então eu me lembro do meu pai colocar um toca-fitas ali sempre na sala de casa, era um cômodo, dois cômodos, né? Um cômodo era a cozinha, a sala, o banheiro e um quarto onde todo mundo dormia. E aí meu pai colocava uma rádio lá na sala, tocando Fevers, tocando Roberto Carlos, tocando Elvis, ele soltava essa fitinha, ela rodava o tempo todo até a gente dormir. Porque o meu irmão queria assistir televisão e não dava. Mas a gente sempre teve muito consumo de música em casa, meu pai é um grande fã de rádio. A minha infância foi mais norteada por uma outra paixão da minha família, que é futebol. Então, eu sou ainda, né, mas fui mais um amante muito grande de futebol. E meu irmão, ele também. Só que chegou uma certa idade, ele não jogava mais, ele se interessou por violão. Isso mais ou menos em 1995, 96. O meu irmão, por influência de um amigo dele da escola, que morava perto de casa, começou a dedilhar num violão do amigo. E depois ele comecei meu pai a comprar um violão para ele. Então, meu primeiro contato com música, de ver alguém tocando, porque minha família não tinha musicista, em nenhuma parte, nem da minha mãe, nem do meu pai. Dizem que o meu avô tocava cavaquinho, né? Mas muito jovem, eu não cheguei a ver ele tocando. Isso na Bahia. E a primeira pessoa que eu vi tocando, assim, próximo a mim foi meu irmão, que eu me lembro. Isso foi em 1996, 97. Meu irmão pegava o violão e tocava algumas coisas, levava fitas para casa e eu ouvia no quarto, assim, coisas mais secretas, tipo Nirvana, Titãs, que tinha lançado um acústico, então, assim, isso ficava meio secretinho em casa, assim, né? Ele ouvia, acho que com medo dos meus pais não gostarem que ele tava ouvindo rock ou coisa assim. E eu lembro do meu irmão afinando o violão com Comes War, do Nirvana, então isso ficou na minha cabeça. Eu fiz um pouco de aula de teclado no ano do ano de 1998, o ano inteiro. Mas no fim do ano nós nos mudamos de Paranavaí, ficamos fora em 99, 2000, em uma cidade chamada Itaúna do Sul, que é aqui da Monpar, da nossa região, né, dos 32 municípios da Monpar. E nesse ano, quando a gente foi embora, eu acabei adentrando muito mais a uma outra paixão minha, que era além da música, mas onde eu era mais consumidor, foi o futebol, que daí eu fiz, assim, certo tipo uma carreira, desde pequeno mesmo. Eu jogava muito futebol, diziam que eu jogava bem, então eu tinha muita oportunidade de jogar. E meu irmão entrou no seminário, e aí eu não tinha mais aquela referência dentro de casa de alguém tocando um instrumento, mas eu achava muito legal. Eu não me lembro, assim, agora de memória, de pegar o violão dele ou pedir pra ele tocar pra mim. É irmão mais velho, né? A gente tem uma diferença de 6 anos, então era meio pentelho, assim, sabe? Então o que a gente fazia sempre junto era jogar bola. Mas eu gostava muito de ouvir ele tocar violão.
Lembro dele tocando Engenheiros do Havaí, essas coisas. Acho que isso ficou na minha memória de certo modo. Então sempre fui um consumidor, né? Eu era um consumidor de rádio. Então, aquela miscelânea que o rádio proporciona para você de ouvir sertanejo, ouvir rock, ouvir samba, pagode. Fui jogador de futebol, gostava muito de samba e pagode, eu ouvia muito, né? Toda essa questão da rítmica. Então a gente ia para a escola com os amigos do futebol, batendo no caderno, fingindo que tocava um pandeiro, fingindo que tocava um tantã, cantando. E então isso é bem presente em time de futebol, em viagens, né? Então no ano de 2000 eu voltei para Paranavaí, fiquei fora 99 em dezembro inteiro, 2000 inteiro no dezembro de 2000 a gente voltou para Paranavaí. Aí eu tive mais contatos com futebol, aqui em Paranavaí é uma cidade maior, é um celeiro de atletas, né? Tanto do atletismo, do futebol, como vôlei, basquete. E eu jogava legal, tinha um certo êxito nisso, né? Em jogar futebol. Eu me mudei para Curitiba, fiquei fora de Paranavaí jogando futebol um tempo, então a única referência que eu tinha musical era o meu irmão, que durante o ano de 2001 ele morou de novo em casa e ele já tocava violão bem mais legal. Meu irmão não fez aula com ninguém. Meu irmão ele comprava revistinhas e quando tinha um amigo que tocava violão, ele tocava junto com o amigo. Então, no ano de 2001 eu vi meu irmão tocar muito mais. Ele já tocava, gostava muito de sertanejo, aí me engabelava para fazer dupla com ele. Então, eu acabava cantando. Meu pai e minha mãe me influenciavam a cantar com meu irmão, mas nada sério assim. Mas eu resolvia soltar minha voz lá com ele, segunda voz, cantando músicas e tudo mais. Fui embora de Paranavaí no início de 2002. Fiquei em Curitiba o ano de 2002 inteiro, de 2003 inteiro. E sempre aquela coisa, né? Batucando em caderno, fazendo as coisas ali. 2004 me mudei para Maringá, também, a mesma coisa de sempre. Sempre batucando, mas em qualquer coisa, mais nada de instrumento. Cantava os sambas, os pagodes famosos e batucava lá. 2005 eu voltei para Paranavaí, continuei com essa mesma rotina, futebol e tudo mais e tal. E aí, 2006, eu joguei aqui em Paranavaí num time da cidade que se chama São Lucas, né? Fui jogador de futebol profissional durante 2 anos. 2006, 2007. 2008, eu iniciei faculdade de licenciatura em História na Fafipa, que agora é o Unespar Campus Paranavaí, né? Então, em 2008, eu tive uma abertura, assim, do que eu conhecia de mundo, tendo contato com relato histórico, historiografia, história oral, que é o que a gente está praticando aqui agora. E tudo isso abriu minha cabeça de um jeito muito louco, muito louco. E eu só tive meu irmão mais velho, eu tinha dois primos que eram mais novos que eu, que conviveram comigo como se fôssemos irmãos, assim, o Marcos Henrique Guimarães e o Guilherme Rebelo. Eles também são músicos e creio que eles vão participar também desse depoimento. E a gente tinha contato, e eles começaram a fazer aula de violão. E eu já tinha me radicado em Paranavaí novamente, jogava aqui, tinha resolvido parar, tinha começado a fazer essa faculdade, conheci um monte de coisa legal, outros sons que eu não ouvia, Iron Maiden, Legião Urbana. Ouvia, mas não sabia, assim, né? Não conhecia. Tive muito contato com isso no ano de 2008. E aí a gente começou a ter os primeiros lampejos, eu tive os primeiros lampejos de cantar. Eu ia lá, eles tinham uma bandinha, dois guitarristas, contrabaixista, um outro amigo nosso que tocava bateria, e eu cantava. E eu falei, caramba, é legal, é uma coisa bacana de fazer. Achei legal, isso em 2008. Aí no ano de 2009, o meu irmão montou uma dupla e ele me incentivou a fazer uns batuques no carrão lá, acompanhar de forma bem autônoma, assim mesmo, sabe, olhando na internet, assim, tocava o básico do básico do básico. Então meu irmão foi referência para mim lá no violão e ele acabou sendo referência depois para mim nesse processo de descobrimento como artista, no sentido de me apresentar mesmo, porque eu tinha muito contato com música, mas como ouvinte. Nunca tinha tido como executor do fazer artístico musical, né? Então, isso é interessante, porque a sensação que eu tenho quando eu entro no palco para tocar, vou fazer uma apresentação ou com os meus alunos, é a mesma sensação de frio na barriga, aquela coisa gostosa e uma motivação que eu sentia quando eu ia jogar. Então, acho que isso foi uma coisa meio viciante, sabe? Assim, depois que você experimenta, de praticar um saber com mais pessoas ali no seu entorno, te vendo, sei lá, acho que isso é um certo tipo de motivação, eu sinto, sabe? É legal, é bacana. E aí eu comecei a cantar, isso no ano de 2009.
E também toquei cajón daí com meu irmão, nessa dupla que ele tinha. Então ele me incentivou, fez um cajón, e eu falei, cara, tem um certo jeito aqui, né? Bacana. E no fim de 2009, um dia numa festa familiar, pela parte do meu pai, da minha mãe também, mas a festa familiar pela parte do meu pai, sempre teve alguém tocando um violão, depois de certa idade, né? Quando o meu irmão começou a tocar. Então meu irmão tocava, né? Quando ele já estava ali depois dos anos 2000, ele tinha uma reunião, ele levava violão. Todo mundo ficava em volta, ele pegava a pastinha dele e todo mundo cantava. Isso sempre foi muito presente. Então depois disso, ali pelo ano de 2009, 2010, entrou uma prima nossa na família que tocava violão também, e isso foi mais um outro incentivo. E todo mundo ficava em volta do violão. Aí um belo dia, por algum motivo, não sei quem foi, levou uma bateria lá. E aí eu dava uma tocadinha, uma percutida num carrão, mas de uma forma assim, bem simplória, e alguém falou, não, ó, o Hugo tem coordenação, senta lá. E o dono da bateria que estava lá, acho que era um mestre de obras que estava fazendo uma obra no sítio do meu avô, ele falou, não, ó, bate assim, toca assim. Eu sentei, fiz lá o que ele falou para eu fazer. Todo mundo, não, você toca bem, você tá... E eu falei, tá, comprei a ideia, né? Então, isso, no início de 2010, eu já cogitava fazer aulas, assim, de bateria, né? E tudo mais. Fim de 2009 foi essa experiência, no início de 2010. Eu já estava muito envolvido, mais envolvido com música na parte filosófica. Eu queria ir atrás de letras, queria conhecer sons novos, não queria só mais ouvir o que eu sempre tinha ouvido a vida toda. E isso foi um empurrão. Meu irmão me deu esse empurrão e os meus dois primos, são 3 anos mais novos que eu, um é 3 anos e o outro é 4 anos mais novo que eu. Então, eles sempre foram muito colados comigo, eu influenciava eles no futebol, jogar bola, e eles me influenciaram pra música. Eles ficavam, cara, você toca legal a bateria, vai tocar sim, porque eu ficava cantando na bandinha que eles tinham, né? E aí eu cogitei a possibilidade, falei, cara, acho que vai rolar. Aí, ali por volta acho que de março de 2010, se eu não me engano, fevereiro ou março, o meu primo ele tinha formado uma banda e ela tinha um baterista. Só que esse baterista não ia poder tocar em um show que já estava meio que agendado, a longo prazo, assim, uns meses, mas estava agendado, uns 2 meses acho que era. E ele me convenceu de tocar. Né? Aí eu peguei e falei, ah, pô, vou tocar, né? Vamos lá. E aí eu fiz umas 2 aulas de bateria, assim, uma coisa do tipo, fiz umas aulas, achei legal. E aí eu já trabalhava, eu já tinha parado minha carreira de futebol, tinha começado a estudar, eu era entregador de moto e resolvi tocar. Falei, não, vou tocar. E aí comecei o meu fazer musical. Meu primeiro professor, esse que me deu essas aulas iniciais, foi o Glau Batera, né, que já tocou na orquestra, é um músico antigo da cidade. E eu fiz aula com ele, ele me incentivou, falou, cara, não, você manda bem, você tem jeito. Eu já tava velho, né, pra música, eu já tinha, assim, eu já tinha 20, ia fazer 23 anos, né, a primeira vez que eu comecei a tocar. Então, teoricamente, isso é um pouco já fora do padrão pro estudo musical, né. Só que eu tinha uma certa, que eu tenho até hoje, uma certa organização para estudo, para prática do instrumento, porque eu tive do futebol, que é aquele negócio, né? Você acordava todo dia para fazer a mesma coisa, de manhã, de tarde, às vezes de manhã à tarde e à noite. Então eu trabalhava na hora do almoço, tocava a batera. Fui aprendendo. E nesse ano de 2010, quando eu entrei nessa banda que se chamava Malditos Garotos, foi muito bacana. Ela era composta pelo Marcos Henrique na guitarra, o Larsen Lima no vocal e às vezes em outra guitarra, e o Alex no contrabaixo. Então a gente fez esse primeiro show, foi bacana, e eu olhei e falei, cara, gostei. Gostei desse negócio de tocar, eu achei muito legal. E eu tinha até então começado a iniciar minha carreira de professor, né, na área de história. Falei, putz, muito bacana, cara, eu vou atrás disso. Viciei. Então eu fiquei esse ano de 2010 sempre ali ensaiando. Nesse período eu tinha começado a fazer iniciação científica na faculdade. Então eu recebi uma bolsa, um pequeno valor, morava numa república, né? Que meus pais tinham se mudado e eu fiquei em Paranavaí. E eu falei, cara, vou tocar. Vou tocar. Então a gente ensaiava, teve épocas assim, todos os dias, né? Todos os dias na parte da tarde a gente ensaiava. Então eu compensei um pouco a falta de estudo com essa entrada para tirar as músicas. Eu tirava as músicas. O meu primeiro professor, o Glau, né? Ele me ensinou a encontrar ali uns caminhos para tirar a música de ouvido e eu comecei. Nesse ano de 2010, nós fizemos muitos shows, assim, sabe? Aqui na cidade, principalmente na cidade, encontros de motoqueiros. A gente fez um Motofest no ano de 2010 que foi muito bacana. Foi a primeira vez que eu toquei
um palco alto, assim, sabe? E com uma qualidade de som e qualidade de instrumento. Então foi muito bacana, eu achei muito legal essas experiências que a gente teve no ano de 2010. Nós tocamos num pub em Maringá, Pub Fiction, e era muito legal que a gente levava tudo num ônibus, então ali a gente tinha muita vontade de fazer as coisas acontecerem. Isso acho que para um artista é muito importante, sabe? Você ter o desejo de fazer as coisas acontecerem. Tanto para você dar uma aula, quanto para você fazer um show, uma apresentação. Então, ali nesse ano de 2010, a gente carregava muita coisa na moto. Eu cheguei a carregar bateria numa moto, empilhava as coisas lá. Então, era uma vontade artística de poder estar atuando ali. Foi uma coisa que eu me apaixonei bastante e que eu percebi que eu gostava de fazer. A partir do momento quando eu fiz minha primeira aula e depois eu falei, cara, gostei, é a bateria que eu quero fazer. Eu fazia minhas entregas, na hora do almoço eu estudava. Sentava na bateria e ficava tocando, né? E então eu segui com meus estudos e a banda seguiu também. Então no ano de 2010 a gente fez muitos shows. E aí em 2011 era meu último ano da faculdade, era meu quarto ano. Então eu tinha estágio, essas coisas e tudo mais, né? Eu tinha que entregar minhas teses da iniciação científica, né? Minha pesquisa, né? Tese é muito. Então a gente continuou tocando, a gente tocou em Fute Rock, a gente tocou mais fora, a gente tocou, teve apresentação em Motofest em Porto Rico, que é uma cidade aqui da região, que é muito bacana, esses eventos de motoqueiro sempre dá muita gente, né? Então você tem uma oportunidade a modo regional de estar se apresentando, representando o Paranavaí algumas vezes, e também tocando aqui para o público de Paranavaí, que da nossa região, tirando Maringá, é uma cidade que tem muita gente, então sempre os shows são bem movimentados e você ganha experiência, né? Eu terminei minha faculdade e eu iniciei minha carreira como professor na área de história em 2012, na cidade de Tamboara, que é aqui do lado, muito pertinho, mas continuamos tocando. Em 2012 a gente deu uma leve esfriada com a banda dos Mortos Garotos, a gente deu uma distanciada por N motivos, e eu iniciei minha carreira como docente na área de história. E aí eu percebi realmente que eu queria trabalhar com música. Eu gostava muito da área de história, estava grato por todo o processo que ela me deu de abrir a minha mente, de conhecer estilos novos e conhecer, de certo modo, a bateria. Mas eu queria adentrar mais ainda a música. E aí eu tive meu primeiro professor, o meu segundo professor, perdão, que foi o Igor Requena. E com o Igor eu materializei tudo que eu tinha pego de ouvido e as músicas que eu tirava lá do meu jeito. Já tinha um recurso do vídeo na internet, do YouTube, né, que ajuda muito os músicos modernos, né, que os antigos não tiveram essa oportunidade. E ele me ensinou a ler, porque eu já fui com o intuito de fazer leitura. Eu queria aprender a ler partitura, que eu queria me profissionalizar o máximo que eu pudesse aqui na região de Paranavaí. E aí eu vi o Igor Requena tocando algumas vezes, o Rafael Torrente tocando algumas vezes, e eu falei, cara, essas pessoas tocam bem, né? E eu quero tocar assim também. O que elas fazem para tocar assim? Ah, é a partitura. Então tá, então eu vou atrás. Então em 2012 eu tive meu segundo professor, o Igor Requena. Tinha estudado em Tatuí, que é uma cidade muito conceituada no interior de São Paulo. E aí eu comecei a aprender a fazer leitura. E eu estudava bastante, então eu dava aulas de história de manhã e à noite, e a parte da tarde eu toda dedicada à bateria, ao meu fazer do meu instrumento, né, que eu gostava muito. Então no ano de 2012 eu continuei fazendo alguns shows, e a gente iniciou uma banda chamada Cadillac 52, que era composta pelo Michel Charles no baixo, o Marcos na guitarra, que é meu primo, o meu outro primo do início da história também, o Guilherme, na outra guitarra, e o Olisson Figueiredo na voz. A gente fez alguns shows, nós tocamos em festivais em Maringá, representando Paranavaí, um festival da UEM, foi muito bacana, com uma música que chamava Revolucionário. E a gente participou pela segunda vez no FEMUP também, com essa música, porque a primeira vez que a gente participou do FEMUP, que também foi uma oportunidade muito legal e que abriu muito meus olhos, tinha sido em 2011, com o Morte dos Garotos. Então até era a primeira vez que eu tinha tocado também em um teatro, coisas legais assim, sabe? Em 2012, então, a gente montou essa banda e aí a gente começou a fazer uma carreira autoral, que é uma coisa que eu como artista, prezo muito mesmo. Eu sempre fui assim, até por um tempo eu era chato, realmente, falar usar a palavra chato com a questão de tocar cover. Eu não gostava, não queria, eu queria tocar músicas próprias, fazer, ter um fazer artístico totalmente autoral, de autoria, uma arte assim
purista, entre aspas, e genuína, que é uma besteira, que era uma paixonite, assim, porque não tem problema nenhum em você tocar a música dos outros, né? Mas eu era o chatão, assim, então a gente deu entrada de cabeça nisso com a Cadillac em 2012, onde a gente tocou com o FEMUP, no Festival da UEM, fizemos mais alguns shows aqui na cidade de Paranavaí. E quando eu comecei a fazer essas aulas de bateria com o Igor Requena, eu percebi que realmente era o que eu queria. Então, quando virou o ano de 2012, um dia o Igor Requena falou, Hugo, olha, por que você não faz faculdade, cara? Tem lá Tatuí, que é uma faculdade técnica, e tinham aberto no ano de 2013 o curso de graduação em música pela Unicesumar, para você poder dar aulas, né, a nível estadual e municipal. E o Igor Requena me incentivou. Falou, não, cara, você tá estudando, tá bacana, faz, né? E eu me empoderei com essa ideia e no ano de 2013 eu iniciei licenciatura em música lá na Unicesumar. Então foi uma guinada que a minha vida deu, principalmente no âmbito educacional e também artístico, porque elas correram junto, essas duas decisões. Porque no início também de 2013, o Igor Requena não pôde pegar um trabalho musical que era rentável e bacana para a época, com um artista aqui da nossa região, que hoje mora em Maringá, que é o Leandro Berti. E ele fazia vários shows em bares, em casas de show, casamentos, ou seja, tinha um circuito de atuação profissional mesmo com música, coisa que eu não tinha tido até o momento. Eu tocava em encontros, em shows esporádicos, sempre tocando, mas dessa forma, com bandas profissionais, não no sentido econômico do processo, né? Então ele me indicou, falou, não, eu tenho um aluno bacana que pode assumir isso aí sim, tal. E eu fiz meio que um ensaio teste para esse trabalho com esse músico, né, com o Leandro Berti, e aí foi muito sensacional. Porque ao mesmo tempo eu entrei na faculdade de licenciatura em música, conheci pessoas muito bacanas e percebi como era o processo educacional musical, que eu já tinha conhecimento do processo educacional filosófico, da filosofia e da história, que era a minha formação, mas não do musical. Então, ao mesmo tempo, eu conheci pessoas muito legais ligadas à música de Paranavaí, Tânia, o Rafael Torrente, o Fernando Campos, Juliano Campos, o Manuel, pessoas que tocavam na orquestra. E eu tive contato com elas, elas participavam das oficinas, davam aulas nas oficinas nos bairros. Então eu tive o contato com essas pessoas durante o ano de 2013. E ao mesmo tempo eu iniciei meu trabalho artístico que me rendeu financeiramente coisas legais. Eu tocava com o Leandro Berti, então eu fiz casamentos, eu fiz festas, abri shows grandes, que também ali foi uma guinada. Eu posso colocar como um dos principais trabalhos assim na minha vida, que foi abrir um show pro Titãs em Maringá. Tinham 4.000 pessoas assistindo o show, nós fizemos um show de 50 minutos antes do Titãs, em 3 pessoas, eu na bateria, o Alan Ribeiro no contrabaixo e o Leandro Berti na guitarra e na voz. Então foi muito legal, foi uma coisa muito bacana. Quando eu cheguei no camarim, eu olhei assim pro espelho e falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Tenho certeza que eu quero fazer isso da minha vida. Então é um dos principais trabalhos assim, que eu realizei, que durou de 2013 até o meio de 2017. Então foram praticamente 4 anos que eu fiz casamentos, shows, várias agendas. Toquei em Curitiba, toquei aqui no interior do Paraná todo, no interior de São Paulo algumas vezes. Então foi muito legal esse trabalho. E no ano de 2013 eu cursei o primeiro ano de licenciatura em música na Unicesumar, junto com essas pessoas que eu comentei anteriormente. Então ali também eu tive um vislumbre de que eu poderia dar aula de instrumento, porque eu achava que eu não era capaz. Eu tinha toda a questão pedagógica resolvida na minha cabeça, por conta de ter feito licenciatura também em História e Filosofia, mas para passar depois eu não... para música eu não me sentia confiante, e lá eu percebi. E no ano de 2014, no início, eu recebi o convite para começar a trabalhar nas oficinas de música de Paranavaí, nas oficinas abertas, né, com percussão popular, pandeiro, surdo. Então essa oficina tem até hoje. Hoje ela é bateria e percussão popular. E quem passou o convite para mim na época era o coordenador das oficinas, né, que hoje em dia é o diretor da Fundação Cultural, o Rafael Torrente. Falou, cara, aceita aí, tem umas horas e tal.
E eu iniciei esse trabalho, também foi muito marcante, eu coloco como um dos principais trabalhos que eu tive na minha história musical, porque eu tive contato com crianças de bairros muito pobres, eu aprendi a fazer a passagem do conhecimento musical para essas crianças, que às vezes ali tinha uns instrumentos com qualidade às vezes duvidosa, assim, mas a gente criava os instrumentos, fazia oficinas de criação de instrumentos, a gente conseguia apresentar as crianças durante 2 vezes ao ano, uma no meio, uma no final, e essa do final às vezes era já dentro encaixado ou no teatro, e depois em outros anos elas eram encaixadas nas apresentações para o fim de ano do Natal. E isso era muito legal, ver no olho das crianças assim aquele trabalho do ano inteiro, e elas muito felizes de apresentar aquela música, tocar aquele ritmo. Então foi uma experiência muito bacana. Essa experiência eu passo até hoje. No ano de 2013, né? No ano de 2014, perdão, eu iniciei esse fazer musical para a área de oficinas. E aí eu comecei a trabalhar só com música, porque eu trabalhei no estado dando aula de história e filosofia no ano de 2012 e de 2013. No ano de 2014 eu comecei a só me apresentar muito mais, bastante com o Leandro Berti, que eu comentei agora há pouco, né? E nós fazíamos shows, casamentos, formaturas, e tocávamos praticamente todo fim de semana, sexta e sábado. E durante a semana eu fazia as oficinas, então eu iniciei meu processo de viver exclusivamente da arte, ou lecionando ou me apresentando. 2014 foi assim, né? Teve bacana. Também eu tive a oportunidade de tocar com o Leandro Berti em aberturas de shows, 2 aberturas do Nando Reis também, que foi muito legal. Você ter contato ali com um artista, com um músico e uma banda de apoio todo em volta do músico, profissionais de som que tem reconhecimento mundial, que viajam o mundo todo tocando, é muito legal. Você se empodera, você percebe que o seu trabalho é importante para as pessoas, que ele é muito legal, que ele faz todo sentido, sabe? Então isso é muito bom pro fazer artístico. É você estar em contato com essas ocasiões que te leva a, a perceber que o seu trabalho ele não é tão valorizado como deveria, mas ele é muito legal. Então esse ano de 2014, de 2015 foi o mesmo processo. 14 e 15 eu continuei me apresentando muito com o Leandro Berti, bastante, e dando minhas aulas nas oficinas. No ano de 2014, eu também iniciei um outro processo que foi muito legal, que foi uma grande honra, foi um divisor assim de águas na minha vida também, como artista, como fazer artístico e me ver como artista. Após a banda Cadillac 52 terminar, teve uma parada, eu convidei meus 2 primos, o Marcos Henrique na guitarra e o Guilherme, que era guitarrista, mas ele passou por contrabaixo, para nós fazermos uma banda que se chamava Subversão. Então a Subversão ela era composta por nós 3, somos primos, e a gente entrou de cabeça na produção musical autoral. Então sempre foi um sonho meu, um desejo, né? Sempre eu buscava fazer isso com qualquer projeto artístico que eu tivesse liberdade de comentar, falava, vamos fazer trabalho autoral. Então nós iniciamos esse trabalho para ser o nosso carro-chefe autoral mesmo, a gente colocar tudo que a gente sabia, que tinha estudado de música ali. A gente misturava rock and roll com baião, outras linhas de rock mais pesadas e tudo mais. E ali eu iniciei uma outra coisa que eu tinha muito vontade, que era cantar. Então eu tocava bateria e cantava. Nós começamos a fazer todo o levantamento, essa parte de produção, organização das músicas. Eu comecei a me enxergar mais como letrista. Comecei a escrever bastante letras e tal. Comecei a criar o desejo de escrever mais e perder o medo de mostrar a obra para alguém, né? E nós compunhamos juntos, sempre levava uma letra, eles criavam ali na hora a parte rítmica e harmônica do processo, eu tocava uma bateria e tudo mais. Então nesse ano de 2014 eu comecei a trabalhar bastante daí nas oficinas, nós fazíamos as apresentações, sempre 2 apresentações no mínimo ao ano, as aulas com as crianças, sempre nos modelos propostos pela Fundação Cultural.
E eu comecei a trocar mais com o Subversão, né, essa banda com a Subversão e com a Leandro Berti também. E a gente conseguiu uma coisa muito significativa também que eu coloco como um dos principais acontecimentos no meu fazer artístico, na minha carreira, que foi passar com 2 músicas para o FEMUP. Nós lançamos um CD com 5 músicas. Acho que foi o último ano que você poderia inscrever no seu nome 2 músicas, né, no nome do artista, no caso, né, do intérprete. E a gente conseguiu passar com as 2, então a gente se apresentou no ano de 2014 no FEMUP com 2 canções. Foi muito legal, foi bem bacana também. Depois, no ano de 2015, eu continuei nesse processo de dar as aulas na Fundação Cultural e trabalhar tocando, né, com a Subversão e com a Leandro Berti. Mas aí eu comecei a receber um pouco, e eu continuava meus estudos sempre. Eu gosto de estudar instrumento. Eu gosto de pegar o instrumento e ficar ali estudando por hora. Se eu puder, eu ficaria estudando o dia todo. Eu comecei a tocar com mais artistas. Comecei a tocar com o João Henrique, comecei a tocar com o Marquinhos Diet, que também é um grande marco assim para minha carreira, porque era um repertório muito extenso, cheio de improvisos, cheio de coisas que não foram ensaiadas, então você aprende a se expressar no instrumento de forma autônoma quando isso acontece. E, então eu comecei a ser chamado para tocar com mais pessoas. Então ali eu já tinha adentrado ao mundo musical, assim, né? Por conta muito dos meus trabalhos que eu conheci em 2013, né? Então ali eu já recebia bastante convites para trabalhar, então eu já tinha entrado em um nicho musical de acompanhante. Alguém precisava de um violão para tocar de uma bateria para tocar com o seu violão no bar, tanto músicos, cantores como cantoras, às vezes eles entravam em contato comigo. Então eu já tive já essa experiência de ter que tirar muitas músicas para tocar num bar que você toca 3 horas, 2 horas, um repertório extenso, no ano de 2015 também. E eu comecei a receber convites para poder acompanhar músicos no FEMUP, acompanhei alguns músicos no FEMUP da cidade, né? Bandas que às vezes gravavam sua música, elas passavam no FEMUP e eu poderia ir lá acompanhar eles. Em 2016 nós continuamos tocando bastante com a Subversão, a gente tinha um intuito de tocar muito, bastante. No ano de 2015 e 2016 a gente conseguiu mandar shows por todo o país, assim, por todo o país não, perdão, né, mas assim, por regiões. Assim. A gente mandava o som para todo o país, mas os shows a gente fechava em locais específicos. Uma coisa muito marcante também, que a gente levou o nome de Paranavaí, foi muito legal ver as pessoas cantando a nossa música. Nós fizemos shows no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Rosa. Nós fizemos shows na cidade de Sorocaba, nós fizemos shows na cidade de São Bernardo do Campo, né, na Grande São Paulo. A gente tocou em Gravataí, que é uma cidade também da Grande Porto Alegre. Então essas experiências foram muito legais, muito bacanas. A gente pôde levar o nome de Paranavaí até esses locais e também ter uma experiência de ver as pessoas tocando, cantando a sua música, perdão, cantando a sua música, sendo que você é de um lugar muito longe. E eu acho que a gente teve uma experiência como músico que foi assim, não tão chocante pra gente. Tá? Ela é chocante o tempo todo, que é a saída de um paradigma que era das rádios, CDs, para o paradigma da internet, onde tudo é livre, você lança sua música lá, não tem limite. Então a gente pegou esse processo iniciando em cheio, né? Ali desde 2010, as plataformas digitais de você exponenciar sua música, né? Jogar ela para frente. Então a gente teve esse contato em 2016. Isso foi muito, muito, muito bacana. Porque você aprende a fazer um fazer novo, né? A partir de 2016 eu comecei a tocar também com muita gente. Bastante, assim, bastante bandas. Todo mundo que precisava de um baterista, eu me dispunha. Toquei com a banda Alice D, toquei com elemento principal, percussão. Continuei tocando com Marquinhos Diet, toquei com a banda do Dr. Pacheco, que também é muito antiga, acho que é a banda de Paranavaí mais antiga, eu tive esse prazer até ano passado de tocar com eles, assim, né? Sempre de forma esporádica, mas sempre tocando. Tive a oportunidade no ano de 2016,
Participar de um projeto também muito legal chamado Canis, com um guitarrista aqui da cidade, Thiago Guglielmi, perdão, Thiago Guglielmi, e William Matos, que também é nascido aqui em Paranavaí, criado, mudou para Curitiba durante uma certa época da vida e depois voltou. E eu recebi esse convite muito legal de participar do Canis, que era uma banda, né, autoral, hoje ela não existe mais, mas as músicas ainda são tocadas pelo William, né, que é o letrista dessas canções. Eu tive essa oportunidade no ano de 2016, que foi muito bacana, foi bem bacana, muito. No ano de 2016 também, eu tive a oportunidade de conhecer minha atual esposa, minha companheira, que é baterista também, Luana Santana, que toca na Red Mercy, e também a gente tem uma banda hoje em dia bem bacana, que se chama 43, já vou falar mais dela, mas eu tive a oportunidade de conhecer ela também, e isso eu posso colocar como um marco de trabalho, porque eu tive a oportunidade assim, e o privilégio de me unir com uma pessoa que também é musicista. E isso dá uma, para mim pelo menos deu uma certa um empoderamento maior, uma força maior de trabalhar cada vez mais com arte, não ter medo de poder me expressar, de saber que o que eu faço também é legal. Então isso também é um marco do ano de 2016. No ano de 2016 eu também fui banda de apoio do FEMUP, que isso foi um desafio muito grande. Na sexta-feira eu toquei percussão e no sábado eu toquei bateria na banda de apoio. Então veio aquele monte de música maravilhosa, linda, sensacional, de todo o país. E eu tive que estudar aquilo ali, né, durante dias, fazer ensaio, me organizar. Então, assim, eu tive uma oportunidade muito legal de ter uma crescente assim artística, né? De conseguir me organizar para poder ter esses processos todos, desde o início, quando eu comecei a tocar, até esse momento em 2016, que também foi um grande salto. Eu sempre participei do encontro de bateristas também, que é uma coisa bem legal. Participei da Feira dos Bateras também, participei no ano de 2014 e no ano de 2015, foi muito legal. Tinha esquecido de citar anteriormente, mas foi muito bacana, porque daí eu já estava me apresentando com o meu instrumento, né? Falando para outros instrumentistas de bateria. E nesse ano de 2016 também eu colocaria como um dos principais trabalhos meus a banda de apoio do FEMUP. No ano de 2017 eu continuei com todo o meu fluxo, dando minhas aulas nas oficinas. Comecei a trabalhar no SESC, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com alfabetização e música junto com as crianças. Eu creio que também no processo seletivo eu tenha sido escolhido também por isso, porque eles queriam ter um desenvolvimento multidisciplinar bem bacana. E aí no ano de 2017, era um contrato curto, de 4 meses, eu iniciei a dar aulas de bateria de forma particular, no Estúdio Garagem, que é um estúdio aqui de Paranavaí, que também tem o bar. E lá eu comecei a dar mais aulas de bateria, comecei a trabalhar mais como baterista. Isso no ano de 2017. 2018 também toquei bastante com várias bandas, bastante. Nós iniciamos Fermata aqui, bem, vamos voltar um pouquinho. Junto com alguns amigos, nós iniciamos no ano de 2016, 2015, perdão. 2015 o MIMP, que era o Movimento Independente do Noroeste do Paraná. Isso também foi muito legal, também colocaria como um grande acontecimento assim para minha carreira, que nós produzíamos os shows todo fim de semana, aos domingos, com as bandas mesmo se organizando, levando som. Isso foi um movimento muito legal, muito bacana, que teve uma projeção a nível regional, tinham bandas de Paraíso do Norte, bandas de Nova Esperança, Alto Paraná. Então foi muito bacana. Foi um processo muito legal. E o MIMP perdurou de 2015 a 2016. E aí no início de 2017 ele acabou não tendo muito mais shows. Ele acabou amortecendo o processo dele. As bandas, elas montam aos montes e também se desfazem aos montes, né? Então bandas assim com longa duração são poucas, né? Aí no ano de 2017
Eu continuei fazendo alguns trabalhos com o Alejandro Berti, que eu estava desde 2013 tocando, né, com ele em vários shows, casamentos. Isso me deu muita, muita tranquilidade para poder executar meu instrumento, né. Então foi muito bacana, foi um processo, mas ele se encerrou em 2017. No ano de 2018, eu comecei a me apresentar mais esporadicamente com bandas aleatórias, sempre cobrindo as pessoas, e continuei minhas aulas particulares de bateria e as minhas aulas nas oficinas da prefeitura, que sempre continuaram. Foi mudando o formato com as gestões que entraram novas dos prefeitos, mas eu sempre continuei trabalhando ali com as crianças, que é uma coisa que eu acho muito importante, que é muito legal e eu gosto muito, me orgulho muito de ser um profissional que dá aula de música para as crianças, de percussão, de bateria. Isso é bacana. Eu comecei também um trabalho legal, que é em 2018, com o Guglielmi Blues, que é o Thiago Guglielmi, que eu havia tocado no Cannes. Então foi muito bacana. A gente tocou várias sessões de blues na banca do Tanaka, ali no calçadão, nos dias de pico do, do movimento no centro para as compras nas lojas, né? Então isso foi muito legal. Eu tive a experiência de começar a tocar na rua, que eu tinha muita vontade, tocava pouco. Então foi muito bacana. E eu fiz esse processo com o Guilherme Blues, a gente ficar tocando no ano de 2018, 2019. A gente acompanhou vários artistas que vinham até Paranavaí para fazer participação no Guilherme Blues, que era um show de blues em trio. Eu na bateria, o Thiago Guglielmo na guitarra e voz, e o Fernando Bana no contrabaixo. Então vinham cantores do Brasil inteiro para poder a gente seguir ao modo clássico. Isso aí foi muito legal também para minha carreira, que é o que a pessoa fala mais ou menos o que ela vai cantar, você não ensaia, não faz nada, chega na hora e toca. Então isso foi muito legal. Foi bem bacana também. Isso aconteceu no ano de 2018, 2019. A minha ligação com o Paranavaí e a arte é muito grande, principalmente no meu desenvolvimento, tanto como artista como profissional da música. Tanto eu trabalhando nas oficinas, que são projetos sociais da Fundação Cultural, aliados à prefeitura, isso me deu muita abertura como profissional da educação. E no ano de 2018, eu recebi o convite para dar aulas na Escola Noêmia de música, num projeto da prefeitura muito legal de contraturno. E ali também foi um salto qualitativo na minha questão educacional de professor de bateria e instrumentos que eu ajudo a organizar, né? Com arranjos e coisas mais. Com meu companheiro, no caso, dos últimos anos, que é o professor Cleiton. Então ali foi muito legal. Por conta das oficinas na Fundação Cultural, eu recebi esse convite na oficina da educação. Então hoje eu tenho assim, um certo trabalho consolidado como educador da área musical na cidade de Paranavaí, muito por conta da minha trajetória, que mesmo curta, que eu fiz esse ano, 10 anos de profissional na área da música, é muito bacana por conta desse processo, das pessoas que cruzaram o meu caminho. Isso eu faço até hoje. A pandemia parou, né? Mas as aulas nas oficinas e as aulas na Escola Noêmia com a oficina de música no contraturno das crianças eu tinha até o início da pandemia. Então minha ligação com o Paranavaí e a arte é total. A primeira pessoa que eu vi tocar na minha vida foi aqui em Paranavaí, que foi meu irmão. O primeiro baterista que eu vi tocar ao vivo foi aqui em Paranavaí, que foi o Cleiton Vendramin, que é um baterista muito antigo. Meu primeiro show foi aqui em Paranavaí. Minha primeira aula de música foi aqui em Paranavaí, então total. Muito bacana mesmo. E como último trabalho, acho que é o trabalho mais desafiador da minha vida. É um trabalho que eu gosto muito, que se chama 43, onde eu fui também, além de compositor, produtor, cantor, eu fui guitarrista. Que eu sempre arranhei assim coisas na guitarra, no violão, contrabaixo, coisas muito simples. Quando a pandemia se iniciou, todos os shows foram cancelados, tanto os meus shows como o da minha companheira, a Luana Santana, que tinha turnê marcada e tudo mais. Eu tinha alguns shows só, foram todos cancelados por conta da pandemia. Então a gente tinha um desejo muito grande, que a gente é viajeiro, né? A gente pega o nosso carro, sai viajando, arranca os bancos, dorme no carro. A gente já foi pra Argentina, pra um monte de lugar. E a gente sempre falava na volta, a gente tem que fazer uma banda nós dois. Um duo
musical para a gente se apresentar nessas nossas viagens. E quando chegou a pandemia, foi a hora, que é o 43. Então a gente lançou já 3 músicas, vamos lançar mais uma agora, dia 30 de outubro de 2020, para você que está vendo esse vídeo aí. E até o fim do ano a gente vai lançar 7 músicas ao total. Então, nesse projeto eu tive uma experiência muito diferente, que foi iniciar a tocar guitarra, cantar tocando guitarra e compor com a minha companheira. Então a gente teve uma oportunidade ímpar, um privilégio de nós sermos companheiros e sermos músicos, né? Então a gente pôde usar esse período da pandemia, que é uma coisa assim única, nos moldes do mundo, da história da humanidade, é uma coisa única a pandemia como ela ocorreu nesse ano de 2020. A gente teve outras pandemias na história da humanidade, mas com outras formas. Essa é única. Então a gente teve a oportunidade de ter um ao outro para poder usar a nossa arte para aliviar a nossa angústia, a nossa ansiedade, a nossa incredulidade com o momento que a gente vive no mundo hoje, de pandemia. Então, o 43, a gente entrou de cabeça no estudo das novas informações da informática na música, algoritmo, Spotify, plataformas digitais. Então, a gente estudou, sentou, pesquisou, começou a tocar. Eu comecei a tocar muita guitarra, estudar muito. Então, isso foi um privilégio muito grande. Então, este momento da pandemia e os dias atuais, para mim, tem sido um momento de muito aprendizado e de libertação de um fazer artístico novo meu, como músico multi-instrumentista. Então tem sido muito legal. E bem no ano que eu faço 10 anos de início no meu instrumento, assim, né? Então eu fiz 32, comecei com 22. E tem sido muito bacana e eu sou muito grato por essa oportunidade. Então meu último trabalho é o 43. E todo mundo que já teve na minha história como músico, os músicos e as musicistas, eu agradeço muito por esse processo. Agradeço também a cidade de Paranavaí, que sempre incentiva a cultura, cada um ao seu modo, mas sempre incentivando a cultura. Então, é isso, que venham muitos mais anos em Paranavaí, de FEMUP, de apresentações e representar a nossa cidade por aí. Beleza? Obrigado pela atenção. Valeu!